Olá, amigos da Connect TV, está começando mais um programa Entrevista da Semana, um programa que abre espaço a todas as pessoas que se destacam em suas áreas de atuação, em especial nas cidades da região oeste aqui da Grande São Paulo. Eu agradeço você pela audiência e tenho certeza que nós sempre traremos um convidado ou uma convidada muito especial. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um trabalho especial que é realizado já há alguns anos na cidade de Barueri. Trabalho da Secretaria da Pessoa Portadora de Deficiência. Para isso eu quero falar hoje com o professor Carlinhos, que é o secretário, na verdade, dos direitos da pessoa com deficiência, é isso? Correto. Tudo bom, professor? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Fala um pouquinho do nosso trabalho aqui na cidade de Barueri, relacionado à pessoa com deficiência. Muito bem. Eu sempre começo a entrevista perguntando um pouquinho da vida de quem a gente recebe. Então, você nasceu onde, professor? Eu sou natural de Osasco mesmo. Nasci em Osasco, tive minha infância até os 14 anos. Depois eu mudei para Barueri, mudei para o Jardim Belval. Terminei meu ensino médio também no próprio bairro, né? Na Escola José Wilson Padinha. E até hoje sou morador da cidade de Barueri. Muito bem. E você é casado? Como é que é a sua vida pessoal? Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Na verdade, casei recentemente, mas o segundo casamento. Tenho 2 filhos do meu primeiro casamento, uma filha que tem 18 anos, a Maria Vitória, o Juan, que tem 16 anos. Eu sempre trabalhei, na verdade, eu trabalhava em recursos humanos, né? Trabalhei sempre em empresa privada e chegou uma época que eu sempre tive muita paixão por ensinar e eu fiz a minha formação em ciências biológicas, né? Me formei professor de biologia e aí acabei me tornando servidor público tanto do Estado, concursado como professor de biologia, quanto professor de ciências da rede municipal de Barueri na área de ciências, né? Então essa foi a minha atuação profissionalmente, mas eu tive uma questão que eu me tornei pessoa com deficiência, né? Eu tive uma amputação da minha perna esquerda. E aí eu tive os momentos muito difíceis na minha vida, mas quando isso foi no ano 2000, há 23 anos atrás praticamente, quando eu estava internado, eu estava assistindo um programa de televisão no quarto do hospital e eu vi uma pessoa que falou uma palavra que me deu um start. Eu acho que foi dali que começou a minha luta pela pessoa com deficiência da nossa cidade. O camarada tinha falado que tinha acabado de ganhar a medalha de bronze. Esse camarada se chama Danilo Glasser, né? Foi meu padrinho no esporte paralímpico. Ah, que legal. Eu comecei sendo atleta paralímpico, né? Ah, você se tornou atleta paralímpico? Paralímpico, a partir daquela palavra que ele dando uma entrevista que ele tinha acabado de ganhar a medalha de bronze nas Paralimpíadas de Sydney. Eu falei, Paralimpíada tem alguma coisa a ver comigo. E foi dali que me deu o start. Ah, então foi ali que tudo começou. Tudo começou. E como é que foi essa sua incursão no esporte paralímpico? Então, na verdade, nesse dia mesmo que eu vi a entrevista, né, do Danilo na TV Cultura, eu estava no hospital, falei, a primeira coisa que eu vou fazer, não estava bem, fiquei 17 dias internado, né, porque eu tive uma infecção muito séria. Foi um acidente de automóvel, desculpe? Isso. Entendi. E aí foi uma infecção muito séria, né, que eu tive. E aí eu falei, não, quando eu sair daqui, o Danilo tinha deixado um telefone de contato, ele era de Americana, mas ele competia por um clube em São Paulo, que era o Clube dos Paraplégicos, né? E ele deixou o telefone, assim que eu saí do hospital, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Danilo. Falei, poxa, eu quero ser também, né, um atleta paralímpico, o que eu tenho que fazer? Não existia nada aqui na nossa região sobre isso, né? E eu acabei localizando o Clube dos Paraplégicos, que é ali em São Paulo, perto do Ibirapuera. Assim que eu me recuperei bem, né, sarei a infecção, estava tudo cicatrizado, aí eu procurei, né, esse clube e lá eu descobri, né, que o pessoal tinha diversas atividades paralímpicas, mas a que me chamou a atenção ali no momento foi a natação. E foi aonde eu comecei a me preparar, comecei a treinar, aprendi técnicas, né, de nado competitivo. Eu sabia nadar, mas nada recreativo, né? Aí ali eu aprendi as técnicas e comecei a competir. Comecei a competir pelo Clube dos Paraplégicos de 2000 a 2004, né?
Mas como eu sempre fui muito fã de futebol, eu sempre gostei muito de esporte coletivo, né? E eu estava indo bem, conquistando algumas medalhas e tal. Eu saía daqui de Barueri, ia 3 vezes por semana treinar lá, dava minhas aulas. Eu não tinha aula à noite, nesse período eu ia para o treinamento à noite, né? Então, segunda, quarta e sexta eu ia para o treinamento e quando tinha as competições, normalmente era de final de semana, aí eu ia para as competições. E depois eu me encontrei na maratonas aquáticas. Eu vi que a minha prova, meu ritmo de treinamento não era para provas rápidas, né? Eu tinha mais resistência do que velocidade. E aí eu acabei me encontrando nas maratonas aquáticas, né? Aí comecei a fazer prova de 1 quilômetro e foi onde eu comecei a medalhar. Só que coincidiu com a chegada do vôlei sentado no Brasil. Entendi. Eu tinha um amigo que nadava comigo, né? A gente era do mesmo clube. E aí ele me convidou, olha, você não quer vir conhecer, vai preparar a primeira seleção brasileira para disputar o Parapan, para ver se consegue a vaga para a Olimpíada, né? Aí eu falei, vou lá, né? E aí, a partir do momento que eu conheci o vôlei sentado, aí eu me apaixonei pela modalidade e fiquei até o ano passado, encerrei minha carreira. Que legal. O ano passado no vôlei sentado. Você chegou a disputar jogo paralímpico? Cheguei. Competi, não fora do Brasil, né? Mas competi muito aqui internamente, fui campeão brasileiro. E assim, campeão pela seleção paulista, fui tricampeão pela seleção paulista. Aí eu imagino, antes você se tornou uma pessoa portadora de deficiência em virtude de um acidente. Isso. Aí eu imagino que até então você não tinha a visão de como é que às vezes é difícil acessar determinados lugares para uma pessoa. Como é que foi se virar de chave nesse ponto, que puxa, eu preciso subir uma escada, é ruim, como é que é isso? Então, na verdade... naquela época era muito difícil, né, a vida da pessoa com deficiência. E foi ali que começou a me despertar de querer poder ajudar mais as pessoas. Como eu fui... para mim estava sendo bom, que eu estava saindo de uma depressão praticando esporte. E eu comecei ali a atuar, comecei a encontrar pessoas e convidar para levar para São Paulo. Olha, você não quer participar? Era a única coisa que tinha no nosso alcance, né? Tanto que... assim, não existia nada diferenciado para a pessoa com deficiência. A acessibilidade, até hoje ainda é muito difícil. Claro que melhorou muito, né? Mas era muito difícil naquela época, né? A gente ser incluído, né? Ser aceito, porque, na verdade, existia muito preconceito, né? E muitas vezes depois que eu me encontrei no esporte, eu não tinha mais preconceito, não tinha mais vergonha, não tinha mais nada. Mas antes disso eu tinha vergonha, escondia aquela coisa toda, né? Vivia meio que escondido. Mas depois disso eu comecei a atuar nessa questão de fazer com que as pessoas fossem incluídas, né? Foi dessa forma que começou a minha luta na cidade. E você sendo professor, você começou isso, imagina, no ambiente escolar? Isso. Na verdade, no ambiente escolar, ou às vezes eu caminhando pela cidade, encontrava uma pessoa e perguntava um pouco da história dela, como que ela estava se sentindo, se ela tinha interesse de fazer uma atividade esportiva. As pessoas ficavam meio surpresas, né? Encontravam um cadeirante, pô, como que eu vou fazer esporte? Não se falava naquela época, né? Não tinha essa percepção de que a pessoa com deficiência ela podia superar limites, né? E eu fui levando esse trabalho. E depois, mais à frente, alguns anos depois, eu senti a necessidade de fazer isso em Barueri, de criar um instituto ou uma ONG que acolhesse pessoas com deficiência em seus diversos aspectos. Mas ali, vamos começar pelo... O que a gente tinha na época era o esporte. E aí a gente funda, né, o Instituto Barueri Paralímpico, eu mais alguns amigos. Né? Entre esses meus amigos está o Leandro Cadeira, que também é um exemplo de superação. Né? Ele até hoje ele comanda o Instituto Barueri Paralímpico. Né? Ele é atleta da bocha paralímpica, né? Ele tem comprometimento nos 4 membros, ele tem distrofia muscular. E ali a gente começou a se unir, a gente começou com o vôlei sentado, a gente montou uma equipe na cidade, a gente começava a recrutar, eu comecei a procurar pronto-socorros, a gente procurava o pronto-socorro, a gente procurava o UBS, nas escolas, onde tinha pessoa com deficiência para fazer parte do nosso projeto. Né? E a gente ia agregar essas pessoas e colocar para despertar, né? Para poder representar a nossa cidade. Foi assim, a gente acabamos montando a equipe principal da cidade, que disputou campeonatos nacionais. Só uma curiosidade para quem está assistindo a gente. O vôlei sentado, eu imagino que a rede ela tem que ser um pouco mais baixa do que a rede convencional. Como é que é a questão? O vôlei sentado, na verdade, você joga sentado ao chão,
não é na cadeira, muita gente, às vezes as pessoas confundem. Que o basquete é na cadeira. O basquete é na cadeira. A quadra do vôlei sentado ela é menor, ela é 6x10, né? A linha dos 3 passa a ser a linha dos 2, a linha de ataque. A rede no masculino é 1,15 m de altura do chão e a feminina é 1,05 m, né? Então, tem algumas coisas, por exemplo, você não pode saltar, você não pode tirar o glúteo do chão. Entendi. Porque esse não é ponto para o adversário, né? Só com os membros superiores. Você tem que usar só os membros superiores, você usa os braços, né? E se você tiver tem pessoas que não têm as duas pernas, mas ela usa só as outras. Quem tem uma perna como eu, a gente usa no deslocamento. Porque a bola normalmente nunca vem na mão, né? Sim. Deslocamento para direita, para esquerda, frente, trás, né? E você não pode esquecer que você tem que, além de deslocar com os braços, você tem que usar os braços para fazer os fundamentos do vôlei, né? Então é muito louco. O seu cérebro tem que ser bem trabalhado. Demora para você aprender o vôlei sentado, porque você tem que usar os membros superiores para fazer tudo, né? Muito bem. E quantas pessoas vocês atendem hoje em dia no Instituto? Olha, pelo Instituto, hoje, ele não está mais focado mais no esporte. No esporte, só em esporte. O esporte veio para a Secretaria dos Direitos. Quando eu assumi em 2017, eu acho que a gente conseguiu dar uma grande ênfase no esporte paralímpico na cidade, porque a Secretaria tem muito mais estrutura. O Instituto, ele hoje funciona atendendo criança e adolescente, com ou sem deficiência, isso não importa, legal. com atividades diversas, né? E o esporte paralímpico, ele veio para a Secretaria. E hoje a gente tem as duas modalidades, que é o vôlei sentado e a bocha. Então, você falou da secretaria, você chegou em 2017 na secretaria. Assumi em 2017. Então, você começa a se tornar uma referência na cidade no assunto, né? Como é que foi o convite? Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu essa oportunidade. O convite veio do nosso governo, do prefeito Furlan, que é o nosso atual prefeito. Na verdade, a gente já tinha esse trabalho, a gente já era conhecido por representar a pessoa com deficiência nesse sentido. Em 2010, o prefeito, assim, mas ele já estava um pouco à frente disso. Em 2010, ele cria a Secretaria dos Direitos, né? Teve uma primeira gestora, mas aí houve mudança de governo, né? Aí veio um outro secretário e em 2017 o prefeito me fez o convite, né? Falou assim, olha, quero que você seja o secretário, quero que você faça uma revolução, você entende da causa, tal. Eu quero que você cuide dessas famílias, cuide dessas pessoas. E é o que a gente veio empregando na secretaria. A gente assumiu em 2017 e estamos lá, até brinco, a gente completou 13 anos, né? Agora no dia 18 de agosto, 13 anos de existência. Eu cheguei lá, a secretaria tinha 6 anos, falo que a secretaria era uma criança, agora ela já está na adolescência. Já está uma mocinha. Correta. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho das atividades dessa mocinha que é a Secretaria dos Direitos. Como é que é feito esse trabalho voltado aos direitos? Por exemplo, política pública voltada à pessoa com deficiência, como é que vocês fazem? Então, na verdade, a gente tem um banco de dados, né? Existe um cadastro municipal na cidade e a secretaria ela também tem um cadastro que se chama JAPD. Quando eu assumi em 2017, a secretaria tinha em torno de 2.800 pessoas cadastradas. Tudo PCD? Tudo pessoa com deficiência, né? Nas 6 modalidades de deficiência. Com o passar do tempo, a gente foi divulgando o trabalho da secretaria. Era uma secretaria jovem, ela tinha 6 anos de existência. Então a gente fez um trabalho, eu procurei fazer um trabalho de ampla divulgação, para que as pessoas conhecessem. Muitas pessoas não conheciam a Secretaria dos Direitos, né, a SDPD. Então a gente fez esse trabalho de divulgação, começamos a implementar diversos serviços, porque assim, para a gente fazer qualquer tipo de serviço, a gente tem que fazer essa questão de números. Você vê, qual é o número de determinada deficiência? Qual o número de pessoa com deficiência física, auditiva, visual, etc. Então, aí a gente começa a traçar políticas públicas. Foi aí, a partir desse momento, que a gente começou a trabalhar com esse banco de dados por deficiência, para a gente empregar novas atividades dentro da secretaria. Hoje, para você ter ideia, a gente já passa de 9.500 pessoas cadastradas. Tudo em Barueri. Em quase 7 anos, todas moradoras da cidade, praticamente todas laudadas com CID da deficiência. Né? E aí a gente consegue traçar os planos de trabalho. Olha, atualmente, né, a gente conseguiu identificar que o número grande de surdos na cidade, ele era um número muito grande, né, através desse cadastro, e a gente percebia que a pessoa surda não estava sendo muito incluída, principalmente aquela que utiliza a língua brasileira de sinais, Libras, né? E a gente, com essa informação, a gente traz um projeto para a cidade, que é o Com Libras, né? O que é o Com Libras? Com Libras é uma central de Libras,
que o surdo ele usa muito o celular dele para ele poder se comunicar. Certo. E esse Com Libras, ele é uma central que funciona 24 horas, né? Onde o surdo, através de um QR Code, ele acessa essa central de Libras, né? Surge lá uma intérprete que vai se comunicando com o surdo em Libras e passando para a gente também, para nós que somos ouvintes, entender e poder se comunicar com o surdo. Isso foi uma grande inclusão que a gente fez na cidade para a pessoa surda. Nossa, muito bom isso. E até a gente geralmente, quando a gente pensa em deficiência, a primeira coisa que vem à cabeça é o cadeirante, por causa da questão da acessibilidade de prédio, de ter banheiro adaptado. Mas tem também a questão do surdo, tem a questão do cego. Como é que é o trabalho com o deficiente visual? Com o visual, a mesma coisa. O número, a gente, a partir desse banco de dados que a gente percebeu e a procura também das pessoas, a gente também contrata um serviço que a gente tem funcionando na secretaria hoje, que é a orientação em mobilidade. Né? Ou seja, a gente dá instrumento, a gente trabalha o cego para que ele possa, né, aprender a se locomover sozinho, né, com a sua bengala. Então a gente tem isso e a gente também, dentro desse trabalho com o cego, a gente tem a estimulação precoce para aquela criança, né, que nasceu com a deficiência visual, né, para a gente começar a fazer a fase de estimulação ali para ela. Então a gente tem esse serviço voltado que está sendo bastante satisfatório na cidade. A gente está com um número bastante expressivo e as pessoas se sentindo muito acolhidas, né, e podendo usar esse serviço. Para você, na verdade, eu trabalho com a gestão de buscar, cada vez que a gente puder dar mais autonomia para a pessoa, eu acho que isso é importante, né? Sempre que a gente puder dar autonomia para a pessoa com deficiência, não importa a sua deficiência, para nós é importante. Tudo no tempo da pessoa, tudo no tempo da pessoa com deficiência, independente de qual seja a modalidade de deficiência. Entendi. A gente observa em Barueri tem bastante obras públicas, recentemente foi inaugurada a Praça das Artes, a gente está vendo uma série de obras no Boulevard, então a gente sempre vê assim, a calçada retinha, com as marcas tanto para o cadeirante, como aquela faixa azul para o deficiente visual poder. Vocês fazem um mapeamento da cidade, das áreas que necessitam de adaptações? Como é que é esse trabalho? Vocês falam junto à Secretaria de Obras? Como é que é esse trabalho? O que existe? Existe na cidade a Comissão Permanente de Acessibilidade, a CPA. A CPA ela é vinculada à nossa secretaria, a SDPD. Né? Então, dentro da CPA existem membros, a presidência da CPA é uma servidora da SDPD e nós temos vários engenheiros e arquitetos de outras pastas, de obras, da educação, da saúde, que fazem parte dessa comissão que mapeia a cidade, tudo o que precisa ser feito para deixar a cidade acessível, em todos os seus sentidos. Então essas reuniões, elas são bimestrais e a gente vai levantando essas pautas, o que precisa ser feito. Então, o nosso trabalho hoje, dentro da CPA, e quem executa não é a SDPD, né? É a Secretaria de Obras que executa. Né? Então, por exemplo, vai se construir um próprio público, uma escola nova. A escola nova hoje ela já sai totalmente acessível, né? Tanto para o cego, tanto para a pessoa com deficiência física. Né? E a questão da acessibilidade, ela não é só para a pessoa com deficiência. A gente também tem para a pessoa com mobilidade reduzida, a gente pensa no idoso, na gestante, né? Então tudo isso para nós, na pessoa obesa, tudo isso é importante. Então, não só como pessoa com deficiência. A pessoa obesa também é contemplada nesse estudo? Isso, porque a acessibilidade é para todos, né? Então isso também inclui essas pessoas. Por exemplo no teatro lá da Praça das Artes, a gente vê que tem as poltronas normais e tem aquelas poltronas para obesos. Isso é fruto do trabalho de vocês. Isso, é fruto do trabalho da CPA, né, que identifica, isso é lei, né, você tem que ser cumprido, essa questão da normas técnicas com relação a construções, você tem que seguir lá tudo direitinho e a gente só vai adequando, conversando com as secretarias para que essa questão da acessibilidade seja permanente. E agora a gente tem trabalhado muito para que isso também aconteça na rua, né, porque a rua também é um pouco complicado. Agora a gente espera, né, com a reforma do Boulevard, que se torne cada vez mais acessível, né? Que se tenha o piso tátil, e a acessibilidade também para o cadeirante, que automaticamente facilita a vida do idoso e da pessoa com mobilidade reduzida. Maravilha. Você tem lá o Centro-Dia, né? Queria que você falasse um pouquinho o que é o Centro-Dia, como é que funciona. Tá. O Centro-Dia, na verdade,
é um espaço voltado à pessoa com deficiência. Digamos que são aqueles casos, uns quadros um pouco mais graves. Ele fica na sede da secretaria. Fica na sede da secretaria. É para os maiores de 18 anos, então são aquelas pessoas que não têm tanta autonomia, que não podem acessar o mercado de trabalho pela lei de cotas, ou que não vai ser um atleta paralímpico. Então, o que se pensou? As pessoas com deficiência, os casos graves, eles também envelhecem. Né? E o centro-dia é nesse sentido, é a partir dos 18 anos e aí infinito, não tem idade limite, né, para ele permanecer no serviço. É um serviço de convivência, né? Hoje nós estamos com um número de aproximadamente quase 300 pessoas que frequentam. Isso você fala, esse é de segunda a sexta esse serviço, dividido em 2 períodos, manhã e tarde, todos eles com direito a pelo menos 2 refeições. Né? Um café e um almoço. Elas passam um período lá. Isso, passam um período realizando atividades, ou seja, atividades culturais, atividades de horta, atividades do dia a dia, né? A gente tenta buscar dentro do próprio centro-dia, por mais que a deficiência seja um pouco mais severa, a gente tenta dar um pouco mais de autonomia para essa pessoa. O simples fato dessa pessoa ela aprender a arrumar a cama dela, ou seja, ou lavar uma louça, para nós já é um ganho muito importante. Essa deficiência mais severa, quais tipos vocês classificam? A gente pode ter desde um autismo severo, grave, nível 3. Uma pessoa com uma lesão cerebral. Uma lesão cerebral, uma pessoa com totalmente tetraplégica. Então, esses são os quadros mais graves, né? Com a deficiência intelectual também severa, né? Ou com deficiência múltipla, que às vezes acostuma ter uma pessoa que ela é cega e ela também é intelectual ou autista. Entendi. Então, são os casos mais graves. Certo. Então, elas têm atividades, elas se socializam. Isso. E eu vi aqui que teve, na festa, inclusive, teve a questão de pinturas que eles mesmos fazem. Como é que foi isso na festa dos 13 nós temos anos? uma oficina, né? Junto com a parceria com a Secretaria de Cultura, nós temos lá uma professora que ela ensina, né, o nosso público a pintar em tela. Então, nós temos casos lá, por exemplo, de pessoas que pintam com a boca, né? Pessoas que vão lá, fazem o seu quadro do jeito delas, sempre orientados por essa professora, e depois a gente divulga esses quadros, né? Para o público em geral ver, né? E eles têm autonomia para poder vender o próprio quadro, para gerar uma renda para eles, né? Então a gente também trabalha nesse sentido. Entendi. Que eles busquem esse recurso. E no caso, para a pessoa chegar até a secretaria, disponibilizar transporte? Como é que funciona? Olha, o transporte, na verdade, se a família ela tem aquela condição, se ela tem o carro, ela vai por meios próprios. Nós trabalhamos muito com a autonomia da família, né? Por mais que você ponha transporte, você nunca vai ser suficiente. Sim, claro. Né? Porque você vê, a gente tem um número específico de 9.500 pessoas, né? Então, se a pessoa tem condições de chegar por meios próprios, para estimular a autonomia. Se ela também tem, a gente fornece a isenção tarifária, o município faz com que a pessoa tenha a carteirinha para que ela não pague o transporte público junto com o seu acompanhante, né? Mas se a pessoa não consegue chegar nem de ônibus e não consegue chegar através do seu veículo próprio, aí nós temos o nosso veículo, né? Que a gente vai buscar porta a porta, né? Vai buscar na casa da pessoa e traz para a secretaria para atividades. Isso. Eu achei interessante você ter falado assim que a gente se preocupa em proporcionar independência, autonomia. Porque, assim, um dos desafios da pessoa com deficiência é esse, né? Não tem um olhar da sociedade de dó, de pena, de incapaz. Eles têm uma deficiência, né? Mas eles têm capacidade, assim, até de adentrar no mercado de trabalho, correto? Como é que você vê essa questão? As empresas elas podem abrir mais... que estão dispostas a procurar parcerias, vagas para as pessoas com deficiências, podem procurar a secretaria? Como é que é isso? Com certeza. Nós temos também lá um departamento dentro da secretaria, que é o departamento de empregabilidade, né? Esse departamento trabalha em parceria com muitas empresas pela lei de cotas, né? E assim, quando a gente assumiu a secretaria, esse era um trabalho que era muito complicado. Por quê? Porque as empresas só procuravam a pessoa com deficiência quando ela estava ali perto de ser autuada pelo Ministério do Trabalho. Entendi. Porque por não cumprir a lei de cotas. Então, as empresas elas queriam um deficiente muito mais autônomo, ou seja, queriam um deficiente que andasse, não queria um cego, não queria um deficiente cadeirante, por ela não ter acessibilidade.
Aí nós fomos construindo um trabalho junto com as empresas, né? Olha, nós temos que ter um olhar amplo, né? Porque existem, né, várias modalidades, existem todas as modalidades de deficiência. Então, a secretaria começou a trabalhar com essas empresas, ou seja, ajudando essas empresas, dando consultoria, preparando a empresa. Então, o nosso projeto hoje de empregabilidade, a gente é assim, a gente faz o pré, o meio e depois o depois, como que está essa pessoa. E as empresas, elas têm participado e aderido bastante, tanto que a gente chegou numa fase de criar o segundo feirão da empregabilidade. Ai, que bacana. A gente faz coincidentemente ali no mês de maio, que é perto do Dia do Trabalhador, né? Então a gente tem lá em torno de acho que 12 ou 13 empresas que participaram desse feirão. Tinham mais de 400 pessoas com deficiência que foram nesse feirão procurar uma vaga no mercado de trabalho. Então a gente se aproxima muito da empresa, né? A gente dá assessoria, tanto na questão da acessibilidade, porque eu tenho a CPA, ou quanto na questão de ergonomia, ou seja, a gente tem terapeutas ocupacionais também que ajudam a empresa a preparar o ambiente de trabalho, e a gente vai monitorando, né? Essa contratação se efetivou, a gente vai tendo sempre um retorno agora das empresas dizendo, olha, se a empresa tem alguma dificuldade com a pessoa com deficiência, né? Não importa qual seja, a secretaria fornece os nossos profissionais para poder orientar a trabalhar junto com a empresa, preparar a família também, né? Porque às vezes a família fica com receio de mandar a pessoa com deficiência para o trabalho, Entendi. aquela super proteção, né? Que é normal de qualquer família, né? Mas é que eu falo, a gente busca sempre tentar dar autonomia para essa pessoa, independente de qual seja a deficiência. Muito bem, então você vê que Barueri ela é uma cidade que é exemplo em diversos setores, muitos falam em economia, muito se fala no questão de educação, emprego, saúde e também na questão humana. Professor, finalizando a nossa entrevista, se alguém precisar dos serviços da secretaria, como procura, onde procura? Bom, nós estamos localizados ali no Jardim Belval, né? Na rua Vereador Isaías Pereira Souto. A gente está entre os dois viadutos ali no Silveira, né? As pessoas também podem nos procurar através das nossas redes sociais. Nós temos tanto o nosso Instagram quanto o Facebook, né? Que eu posso dizer aqui que é o @SDPD-Barueri, né? Pode procurar também por e-mail através do canal Fale Conosco, né? Da própria SDPD. Então nós temos diversos canais que a pessoa, ou pessoalmente, né? Que a pessoa pode nos procurar. Tá Tudo certo? bem. Carlos Roberto da Silva, obrigado, professor. Obrigado. Satisfação receber você aqui hoje, tá bom? Tá joia. Muito obrigado. Contem sempre com a gente. Um abraço a todo mundo. Muito bem, esse foi o Entrevista da semana de hoje. Tenho certeza que você gostou. Foi um assunto muito rico, um assunto muito especial. E nós voltamos na próxima semana. Continue conectado com a gente.